Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Para darmos início, vamos assistir ao quadro Fique por Dentro. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre atribuições das câmaras municipais. Neste episódio, vamos falar sobre as atribuições da Câmara Municipal. A Constituição Federal impõe às câmaras municipais uma série de obrigações: promulgar a lei orgânica do município, organizar as funções de legislar e de fiscalizar, trabalhar em integração com associações representativas, como sindicatos e clubes, no planejamento municipal, nomear logradouros, como ruas e praças, elaborar leis ordinárias, que são aquelas que criam, modificam e extinguem leis que podem tratar de matérias de interesse do município, apreciar os projetos de lei propostos pelo prefeito, fixar, por lei de sua iniciativa, os subsídios, ou seja, os vencimentos, entre outros, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos próprios vereadores, neste caso, somente para o mandato seguinte. Dá para ver que a Câmara Municipal tem muitas funções e, para isso, ela tem independência de atuação garantida pela Constituição Federal, dentro dos limites de suas atribuições. Por isso, a Câmara precisa trabalhar de acordo com as leis que regem a sua atuação. O regimento interno é o conjunto de normas que regula o funcionamento da Câmara Municipal e determina suas atribuições. Ele determina ainda que a Câmara Municipal se ocupe de 4 funções: legislativa, fiscalizadora, julgadora e deliberativa. A função legislativa consiste na elaboração de leis de interesse e competência do município, como, por exemplo, tributos municipais, concessão de isenções e benefícios fiscais, aplicação das rendas municipais, elaboração das diretrizes orçamentárias, dos orçamentos anuais e dos planos plurianuais dos municípios, ocupação do solo urbano, proteção ao patrimônio municipal e políticas de preservação do meio ambiente. A função legislativa é a que mais se destaca dentre as 4, porque é através das leis que os cidadãos têm seus direitos garantidos. Além disso, as leis também asseguram a harmonia entre os poderes, orientam a vida das pessoas e são indispensáveis para a administração pública. Já a função fiscalizadora concede à Câmara o poder e o dever de fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal, o que será realizado com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, o TCM. Sendo assim, a Câmara Municipal precisa acompanhar a execução do orçamento, ou seja, verificar se o prefeito está aplicando os recursos para a melhoria do município, e fazer o julgamento das contas apresentadas pelo prefeito anualmente. O cidadão também pode e deve acompanhar a execução orçamentária. Esse é um mecanismo de controle social em uma democracia participativa. As contas do município devem ficar à disposição de qualquer contribuinte durante o ano inteiro, no site da Prefeitura e na Comissão de Finanças da Câmara, para exame e apreciação, e podem ser questionadas em sua legitimidade, nos termos da lei. A função julgadora permite à Câmara julgar o prefeito, o vice-prefeito e os próprios vereadores quando praticam ações político-administrativas não condizentes com os interesses do município. Esses julgamentos podem levar, inclusive, à perda do mandato. E, por fim, vamos falar da função deliberativa, que é exercida exclusivamente pela Câmara. Ela consiste na discussão e votação em plenário de matérias de interesse, como, por exemplo, elaboração do regimento interno, eleição e destituição da mesa diretora, em conformidade com o regimento interno. Além disso, os atos administrativos internos da Casa também são exemplos dessa função. Em termos orçamentários, a Câmara não pode gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídios de seus vereadores. O descumprimento desta norma constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal. E agora vamos ver quais foram os principais temas abordados durante a 63ª sessão ordinária, que aconteceu na última quinta-feira, dia 7 de outubro. Logo no início da sessão, a vereadora Priscila Pita apresentou um requerimento de informação relativo ao processo seletivo simplificado realizado pela Prefeitura Municipal. Esse requerimento se faz
para a gente poder ter mais esclarecimento a respeito desse processo seletivo simplificado. Porque, para a gente poder ter clareza, porque eu achei alguns pontos obscuros nesse processo. Então, eu quero pegar esses documentos, fazer uma varredura, para poder, de fato, ver se realmente as pessoas que foram contratadas por ele são merecedoras. Porque, pelo que nós detectamos, houve desfavorecimentos e fizeram um verdadeiro trem da alegria na saúde municipal do nosso município e na prefeitura em geral. E isso, assim, prejudicando as outras pessoas que realmente tinham a capacidade de estar nos cargos. Então, um governo que preza pela transparência, que preza pela coisa correta, é isso que eu quero. Mostrar. Se estiver certo, ok. Mas se estiver errado, a gente vai estar trazendo aqui para mostrar a vocês que o processo seletivo simplificado, o PPS, não está correto. Porque queremos saber quem foi a comissão julgadora que julgou, que deu as notas, como foi dada essas notas, como socorreu, de que forma, da transparência à população. Essa transparência que a gente tem que ter. E comigo vai ter transparência, porque o que eu pegar, que eu achar que tem alguma coisa que não está correta, eu vou estar pegando, fazendo requerimento, investigando, para ver a verdade, até porque não está fazendo favorecimento a amigos e deixando as pessoas que realmente têm competência de fora. Isso é uma covardia. E não era isso que era pregado aqui nessa tribuna dessa casa, na legislatura anterior. Vereador Schwabken. Obrigado, vereadora. Achei excelente a propositura, desde já parabenizo, até porque foram várias pessoas me procurando lá no gabinete. Eles falaram, Schwab, eu fiz, apareceu lá a pontuação 40, agora estou com 7. Eles usaram o cálculo de barema para fazer. E muitas pessoas não sabem nem como recorrer da decisão, porque estão questionando essa nota. Desde já, parabenizo e conte com a minha comprovação. Vereador Ângelo. Então, vereadora, é pertinente o seu requerimento, à vista que o governo perdeu a credibilidade. Pois é. Perdeu a credibilidade. Não tem credibilidade mais, o governo. Não tem. É um governo que prega muita mentira, que faz muitas encenações. É um governo covarde, infelizmente. É um governo que não está olhando para a população de forma sensível. Então, está de parabéns esse pedido de requerimento de informações. E segundo isso aí, eu não vou citar nome, eu e o vereador, até Maico estava comigo ontem, tem um rapaz que entrou nesse processo seletivo que trabalha meio período, que é amigo, que o prefeito é amigo do pai dele, que botou ele trabalhar na Secretaria de Saúde e trabalha meio período, não é o tempo integral não, e ganhando um saláriozinho alto. Então, eu quero saber qual o critério que foi usado, quem julgou, se teve favorecimento, porque segundo a gente tem visto, né, acho que está tendo um trem da alegria na saúde municipal do nosso município. Aí você vai, o processo não anda, nada anda, e cadê essa gente toda? Que eles botaram nesse processo simplificado. É isso aí, vereador. Me concede uma parte? Vereadora, quero parabenizar a Vossa Excelência muito bem por esse requerimento de informação, porque, assim, cadê a transparência? Não tem. Né? Se falava tanto em transparência quando estava nessa casa, e agora que está lá no Executivo, cadê a transparência? Não existe. Quantas pessoas me procuraram que fizeram esse processo e não foi chamado? Aí eles não conseguem nem ver a classificação, nem como eles estão lá. Não tem como achar, sabe? O Bruno está ali, ó, na assistência, o nosso assessor, e ele sabe disso também. Ele procurou, tem uma pessoa que quer, ela estava com a pontuação boa, já passou não chamaram ela e chamaram outras pessoas que na época que ela visualizou... É um trem da alegria, né, vereador? Sabe? Então, fazendo assim, no nosso tem município, que ter né? transparência, sim.
Sabe? Então, parabéns, vereadora. Por isso, a gente quer ver... E outra coisa, população, quem fez esse processo, quando esse requerimento chegar em minha mesa, quem tiver dúvida, pode me procurar no meu gabinete, que eu vou mostrar. Porque isso aqui é público, não é segredo para ninguém. Se vocês fizessem direito de saber sua classificação. Eu, como eu já disse aqui, não tenho nada a esconder de ninguém. O que chegar, que for para a população saber, vão poder me procurar e ver qual foi a classificação, qual foi a pontuação, se estava certo, se estava errado. Se tiver errado, as medidas judiciais cabíveis nós vamos tomar. Porque o que não dá é para ficar com hipocrisia, falsidade, pegando mentira, enganando a população. E isso eu não vou deixar acontecer, pelo menos enquanto eu for vereadora, estiver aqui como vereadora. No meu mandato, isso não vai acontecer. O que eu ver de errado, que estiver prejudicando as pessoas e favorecendo covardia, que estão fazendo com a gente aqui em relação a várias situações da prefeitura, prejudicando vários funcionários que têm capacidade de estar nos cargos, que foram dispensados, mandaram embora, e agora a máquina da prefeitura não anda por conta disso, por causa de perseguição política, por causa de assédio moral. Eu vou estar fiscalizando e mostrando a verdade. Então, quando esse requerimento chegar, quem fez isso, quem fez o PPS, que quiser me procurar para poder saber a classificação, qual foi a sua pontuação, meu gabinete vai estar de portas abertas para vocês poderem pegar o documento de vocês, para vocês verem realmente se foi justo ou se não foi justo. Aí vamos dar transparência, já que eles não dão, vereadores. Eu vou dar transparência para a população em relação ao processo seletivo simplificado que foi feito em Nova Friburgo. A vereadora Mayra Felício, que é presidente da Comissão de Educação e Cultura da Casa, fez a indicação dos profissionais a serem homenageados com o título de Profissional da Educação nota 10, relativos ao ano de 2021. Já entrei em contato com cada vereador nessa casa, recolhemos os nomes, aos quais serão homenageados no dia 27 desse mês nessa casa. A gente não precisa se estender muito, né? Com certeza, né, Vanderleia? A gente sabe muito bem o trabalho, não romantizando, né, mas o vigor de todos os profissionais de educação nesse município, que enfrentaram pandemia, que tiveram que se adaptar ao ensino remoto, às nossas crianças, sem deixar nossas crianças desamparadas, pensando também aí a educação especial, que não mediu esforços para manter ali a segurança da educação às nossas crianças do ensino especial. Acho importante a gente valorizar esses profissionais, pensar o que a gente tem proposto nessa casa para a valorização desses profissionais, que não fique apenas sendo uma data, mas um dia de fato da gente relembrar a luta que a gente gostaria de travar todos os dias. Vou conceder uma parte aqui à vereadora Vanderleia. Vereadora, eu me sinto muito feliz de fazer parte da comissão, junto com Vossa Excelência. E essa homenagem aos profissionais de educação nota 10 é um momento muito marcante, que relembra, né, o nosso tempo de escola, pelo menos comigo é assim. E é um projeto bem bacana, esse que foi o projeto do vereador Marcelo Verli, a época, né, que o ex-vereador Marcelo Verli, ele que colocou em votação, foi iniciativa do vereador. Então, eu quero aqui deixar o meu carinho, o meu agradecimento, o meu abraço ao meu querido amigo Marcelo Verli, que teve a atitude e a iniciativa de criar esse projeto para homenagear aos educadores de nota 10. E eu fico, assim, muito feliz, e contando que chegue essa data, porque, na verdade, nós gostaríamos de homenagear todos, né? Mas cada vereador pode homenagear um. Então, vereadora, parabéns pela sua iniciativa também. É isso. Eu E tenho que obrigada pela agradecer parte. de verdade ao vereador Jânio. Tá bonita, hein, vereadora? Obrigada. Esse óculos, Obrigada. muito show. Tem que agradecer ao vereador Jânio de Carvalho, que foi a pessoa que lembrou, né, da necessidade desse dia. Lembrou também. Vanderleia também lembrou. Tem lá o projeto, vamos homenagear. Falei com seus assessores. A Vanderleia também, gente. Então, a gente agradece, viu, pela lembrança. Dizer também o nosso muito obrigado ao ex-vereador Marcelo Verli. Estivemos juntos hoje numa reunião do Conselho Municipal de Educação. Dizer que também é um companheiro de luta, aguerrido. E é isso, né? Acho que é importante também mencionar a minha comissão, os membros da comissão, que estão junto conosco todos os dias, né? Trabalhando em prol da educação do nosso município. Vou conceder mais uma parte aqui. José Carlos Schwab. Obrigado, vereadora. Eu acho que os funcionários da educação são os segundos pais dos nossos filhos, né? Professores,
que recebem nossos filhos aí todos os dias, com tanto carinho, e às vezes o salário deles nem sempre chega aos pés do que eles merecem. E quando eles são agraciados assim, você vê a emoção, né? Acho que é o mínimo que a gente pode fazer pela nossa classe aí, tão sofrida e tanto luta aí pela educação do nosso país. Parabéns. Obrigada, viu? Eu acho que é isso. Quero agradecer a atenção de cada vereador. Aguardo os votos favoráveis. Mas eu votei 10 vezes. Pois não, vereadora. Após a discussão, o projeto encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. E agora vamos ver o que aconteceu na 64ª sessão ordinária, que também foi realizada na última quinta-feira, dia 7 de outubro, de forma antecipada. A sessão teve como pauta única o debate específico entre os vereadores e alguns médicos que atuam no Hospital Municipal Raul Sertã. O primeiro profissional a se pronunciar na Casa Legislativa foi o médico Cláudio Alonso, que é concursado do município e, inclusive, já atuou como diretor do hospital. Concursado do município de Nova Friburgo, atuando desde 1995. Já se vão 30 anos, aproximadamente. E agradeço a essa egrégia casa a oportunidade que está nos dando de ser voz dos demais colegas que estão acuados, assediados e não têm coragem de comparecer devido às pressões que vimos sofrendo por fazer o dever que temos de denunciar as condições em que se encontra a saúde de Nova Friburgo. Vimos acompanhando, e eu de um modo especial, ao longo desses anos, um desmonte da saúde pública. É público, é notório que no país todo nós vivemos, de longa data, crises na saúde, e que não se consertam, que se remediam parcialmente, e Nova Friburgo não é diferente do restante da nação. A gente vê perda de leitos, falta de investimento, redução de pessoal, não há investimento em ampliação dos serviços, tudo igual ao que a gente vê no país de longa data. Eventualmente, vemos uma gestão que remedia, faz algum investimento, mas não há um plano de investimento contínuo e atualização para a manutenção de uma estrutura pública que dê acesso aos cidadãos e que dê dignidade para que possam ser atendidos. A esperança nossa e o que nós estamos buscando nessa noite é que esta casa faça o seu papel, que apoie o que uma minoria está fazendo, e aqui vai com todo respeito o comentário, não é nenhuma crítica a ninguém, entendam bem, é um pedido desesperado de profissionais que já não têm aonde recorrer. Existem denúncias no Ministério Público, as coisas estão em andamento, pelo que nós temos conhecimento, só que a justiça é lenta. Todos sabemos de como funciona. A justiça brasileira, ela é morosa, embora faça o seu papel em muitos momentos. Mas precisamos de uma atuação desta casa para buscar, junto ao Executivo, atitudes prementes que se fazem necessárias. O vereador Maico Queiroz acabou de ler o ofício dos médicos urologistas, e isso não é diferente das demais especialidades. Nós estamos com falta de diversas medicações necessárias para situações dramáticas, sedativos para manter pacientes entubados, antibióticos, material de insumo, material cirúrgico, EPIs com a situação de Covid. Não são entregues os EPIs, as pessoas estão trabalhando sem a proteção adequada e ainda estão explorando essa situação da pandemia. Quer dizer, a pandemia existe para os fins que interessam. A realidade que a gente enfrenta nos locais de trabalho é completamente díspare do que a gente vê no discurso. Então, não temos proteção adequada,
não tem leitos, e os leitos fechados, sem serem utilizados, com tapumes. A média que eu tive de informação dos colegas que estão dando plantão e atuando com os pacientes de Covid é que nos últimos 60 dias, mais ou menos, isso já vai 2 semanas dessa conversa, então seria até mais, em torno de 4 pacientes internados, que é um volume muito baixo, o que demonstra que a pandemia, a infecção pelo Covid vem declinando, sem discussão técnica, sem ponderações de o que está acontecendo, se é real por vacinação, por queda da virulência, isso é irrelevante. Na prática, vem diminuindo o número de casos. E os leitos continuam fechados. E aí o que a gente vê é que não há leito para pôr paciente no hospital. As pessoas chegam à emergência com situações diversas e não tem leitos para serem ocupados, com leitos vazios e faltando gestão. No início dessa gestão, eu vou citar o vereador Pastor Wallace, por termos uma pessoa amiga em comum, essa pessoa fez a ponte e ele solicitou que fôssemos a uma reunião com o prefeito no início da gestão, por volta de março ou abril, não tenho precisão agora da data, para apresentar um grupo de médicos que ajudasse na gestão. O prefeito não mostrou interesse e manteve a secretária, que eu alertei lá atrás, que não tinha condição técnica, gabarito e conhecimento técnico para assumir a pasta, que é extremamente importante, talvez das mais importantes de gestão pública. A saúde está estagnada e retrocedendo. Essa é a realidade. Os senhores precisam tomar medidas para fazer com que o Executivo se mobilize em achar um nome que tenha condição de assumir a pasta e fazer a gestão. Não pode não haver material cirúrgico, medicamentos elementares, vagas e leitos, quando justiça seja feita. A última gestão teve diversas coisas erradas e ineficientes. E o ex-prefeito colheu o resultado nas urnas do que a população enxergou. Mas, efetivamente, o hospital foi entregue com a enfermaria de ortopedia vazia, com a situação do Covid em andamento, mas sob controle, e com a emergência funcionando. E o maior segmento de trauma em todos os hospitais chama-se ortopedia, e ela estava vazia. E chegam todos os dias acidentados de diversas situações. Acidentes de moto, veículos, quedas. A ortopedia é a grande locomotiva do custo do gasto público e de saúde de um modo em geral. E ela foi entregue em condições. Ela se encontra lotada há meses, desde o início da gestão atual. Passou-se a transferir semanalmente pacientes e tudo que era resolvido dentro do hospital. E não se compare o ano de Covid anterior com o atual. Entrou num declínio pelo próprio curso da doença e antes era mais grave até pelo total desconhecimento do que a gente enfrentava. Então, entregamos um hospital com 30 leitos de CTI 0 quilômetro inaugurados, 6 salas cirúrgicas que estão paradas. 4, eu vi os colegas citando a ótica para a urologia faltando. É verdade. Tem 4 aparelhos completos que foram deixados, 0 quilômetro estão lá, de cirurgia laparoscópica, que tem ótica para a urologia e resolve isso. E deixamos uma equipe treinada, cirurgiões gabaritados e funcionários de enfermagem treinados para que as cirurgias pudessem ser realizadas. Assim foi passado o hospital. E com outros problemas, óbvio.
Nós temos consciência e autocrítica. Ninguém entregou um mar de rosas à atual gestão. Mas estava menos pior, ou melhor. E agora está caótico. Há 2 semanas eu estava na emergência do hospital, chegou um senhor de 91 anos, com um empiema de vesícula. É um quadro grave, pela idade e pela condição do doente, com lesões cardíacas graves, com contraindicação de ser submetido a procedimentos eletivos. Nem a cirurgia cardíaca que ele necessitava, os cirurgiões vasculares contraindicavam, isso reportado pela família com laudos. E ele estava nessa situação dramática, já entrando num quadro de sepse. A colega que atendeu me chamou e eu disse, olha, ou vamos tentar algo heróico, ou a chance dele vai ser nenhuma. Vamos fazer um procedimento pequeno, ele não pode ser submetido à anestesia. Vamos fazer com anestesia local. Não havia anestésico local no hospital inteiro. Eu levei o paciente à sala sem saber, porque imaginei, quando não tinha no pronto-socorro, uma ampola sequer de anestésico local, para dar pontinhos em qualquer pequena lesão, eu imaginei que, ao menos no centro cirúrgico, dada a necessidade extrema de chegar a algum trauma, precisando de bloqueio anestésico feito pelos anestesistas, lá haveria alguma quantidade estocada em reserva para esses casos dramáticos. Não havia nenhuma ampola. Eu fiz o procedimento sem anestesia para não permitir que o homem complicasse com a infecção e fosse a óbito naquela noite. Ele só conseguiu uma ampola de anestésico que um outro colega, que eu nem vou citar porque não tem autorização do mesmo aqui, fizesse o procedimento quase 1 semana depois, quando foi achada uma ampola de anestésico local associado à adrenalina, o que sobrecarrega o aparelho cardiovascular das pessoas. Imagina num doente já gravemente comprometido do seu coração e do aparelho cardiovascular com contraindicação. Ele teve que submeter a esse risco para fazer o procedimento adequado, porque eu só pude puncionar para tirar uma quantidade de pus e evitar que ele fosse a óbito, que o antibiótico pudesse agir. Então, estou citando esse episódio dramático para que os senhores tenham noção do que se passa todos os dias ali. Faltam tubos para intubação orotraqueal, faltam luvas às vezes, falta material cirúrgico básico, elementar, faltam bandejas na sala de trauma. Então, a saúde de todos os senhores, todos os friburguenses, nós estamos expostos. Isso é o que os senhores têm que compreender do quão grave é o quadro da saúde de Nova Friburgo. Se os senhores sofrerem uma queda, e nenhum de nós está livre disso, ou um pequeno acidente automobilístico e parar lá, nós vamos parar lá, porque o bombeiro que recolher vai levar para lá. Não adianta plano de tipo nenhum, de perfil nenhum, com direito a Albert Einstein, nada, se naquela porta a pessoa não sobreviver. E aquele hospital ali tem muitos problemas, muitos. Tem gente ruim ali dentro, mas são poucas. E uma gestão séria consegue peneirar e separar o joio do trigo facilmente. O que está faltando é fibra moral e condição ética para se fazer gestão pública. E conhecimento técnico, gabarito. Não pode a vida de 200 mil pessoas aproximadamente, e não estou nem me reportando aos municípios circunvizinhos, ficar exposta às sandices e os desvarios de uma pessoa sem preparo para fazer gestão pública. E o segundo profissional a se pronunciar foi o doutor Alexandre Dutra. Já tive a oportunidade de ocupar esse espaço em outros convites
E sempre é um prazer estar aqui, junto dos senhores e das senhoras, no sentido de poder contribuir de alguma forma com o debate que possa melhorar a nossa cidade. Porque eu acho que esse que é o interesse de todos nós, que a nossa cidade avance, que o nosso povo possa ter mais qualidade de vida, que possa ter mais dignidade e, principalmente, no nosso caso em especial, que tenha uma assistência à sua saúde digna e adequada e justa, que é o que a gente sempre briga, que é o direito à vida. Nossa luta é pelo direito à vida. E essas colocações do doutor, nosso... posso só um segundinho? Eu queria convidar o doutor Renato Abirrami para fazer parte também da mesa aqui. Ele está fazendo parte do grupo de médicos do Hospital Rosa Sertão. Doutor Renato é o presidente do sindicato, Isso. E aí eu gostaria até de dividir a minha fala com ele. Eu não sabia que ele estava aqui. E ele vai falar depois? Tá bom. É um prazer ter aqui o doutor Renato Abirrami, que hoje preside o nosso Sindicato dos Médicos. Eu também estou aqui na qualidade de representante do Sindicato dos Médicos. Renato, é um prazer imenso tê-lo como presidente do nosso sindicato. Renato tem uma história longa nessa cidade de defesa da saúde e está aí nesse processo de luta conosco. Vejam, senhores, vocês receberam um documento assinado de um serviço de urologia do nosso hospital municipal, fazendo uma denúncia gravíssima, senhores. Tá? A urologia, ela é uma especialidade essencial no atendimento à urgência e na medicina geral. E os colegas da urologia dizem, de forma escrita, firmada, um documento formal, dizem aos senhores que, diante de uma emergência, a mais comum da urologia, que é o cálculo renal, todo mundo sabe o que é um cálculo renal, este cálculo renal, ele pode entupir, eu vou tentar explicar de forma didática o que eles falaram. Esse cálculo renal, ele pode entupir o caninho que sai do rim até a bexiga, que é o ureter, nós temos um de cada lado, e se esse ureter ele ficar impedido de dar o fluxo da urina, o rim começa a se encher de urina, e essa pessoa, se ela não for atendida com urgência, ela vai perder esse rim. O rim é fundamental para a vida humana. Então, o que os nossos urologistas dizem? Eles precisam, de uma forma geral, resolver esse problema, introduzir um catéter, que é um caninho, dentro do ureter, que vai abrir esse ureter, não é, Zé? Vai abrir esse ureter, vai dilatar esse ureter, e vai permitir que essa pedra possa sair e desimpedir o fluxo de urina que está acumulado a montante e salvar o rim dessa pessoa. É um procedimento extremamente simples. E os nossos urologistas estão dizendo que eles não têm o duplo J. Isso é, senhores e senhoras, inaceitável. É inaceitável ouvir um médico chegar aqui e dizer que não tinha lidocaína, anestésico local. O anestésico local, por Deus, eu comecei a minha vida aqui, eu tenho já uma militância longa em Friburgo, eu tenho 36 anos de formado. Quando eu comecei a minha vida aqui há 35 anos no antigo Hospital Santo Antônio, realmente não tinha anestésico. Era uma covardia o que a gente era obrigado a fazer, porque você tinha que suturar sem anestésico, porque não tinha. Mas falar isso no século XXI, você não tem um anestésico local que custa R$2. Pelo amor de Deus, senhores e senhoras, isso é o máximo do amadorismo.
Isso é o máximo da desorganização. Isso é o máximo do descaso. Isso é inaceitável. A gente tem que acabar com essa lógica amadora de gestão na saúde. A gente tem que entender que gerir a saúde é um ato técnico, profissional, humano, de dignidade, mas ele tem que ter seriedade na forma de gerir. Não é possível falar em gestão de saúde sem planejamento. Não é possível que um hospital, como o Hospital Raul Sertan, não tenha o seu estoque de medicamentos utilizados. É fácil administrar isso. Você vai e você estabelece qual é o consumo médio em 6 meses. Se a cada licitação, se as licitações vão ser feitas a cada 6 meses, você estabelece qual é o consumo médio de cada produto, você escuta os profissionais de saúde. Você tem que ter escuta. Você não pode deixar de ter escuta. Você escuta os profissionais de saúde, define qual é o rol dos produtos que você necessita para o hospital funcionar. Veja, senhores e senhoras, nós somos simples. Nós não queremos nada de sofisticado. Falar em anestésico local não é falar de sofisticação. Falar em duplo J não é falar de sofisticação, vereador. É falar do básico. Então, você define qual é o rol de medicamentos. Você define, você estuda e avalia por 6 meses qual é o consumo médio de cada produto. E aí você licita exatamente aquilo. E aí você estabelece os estoques regulados. Chegou, eu fui diretor, numa época que não, há muitos anos atrás, do Hospital Maternidade. Na época nós podíamos comprar. Eu conversei com a pessoa que trabalhava no almoxarifado e estabeleci com ela o seguinte: olha, nós vamos trabalhar sinal vermelho, amarelo e verde. Você tem que trabalhar no verde. Nós definimos os estoques médios que nós precisaríamos. Quando você chegar no amarelo, você tem que me avisar, porque nós temos que começar a conseguir a trabalhar para que a gente possa repor. O que você não pode chegar é o vermelho. O sinal vermelho é inaceitável em qualquer gestão. É inaceitável. É imaginar uma empresa têxtil sem tecido. Se o estoque de uma empresa têxtil de Nova Friburgo, que estamos nós aqui, eu não estou fazendo essa comparação, por favor, entendam, só para que a gente possa perceber isso. Claro que as dimensões são absolutamente distintas, mas imagine o estoquista de uma empresa da indústria têxtil deixar faltar tecido. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser demitido, porque não pode faltar tecido numa empresa têxtil. Então, é esse amadorismo na gestão que a gente tem que combater. É absolutamente necessário que se planeje a gestão. É absolutamente necessário que este governo tenha projeto para a saúde. Este governo não tem projeto para a saúde. O médico e ex-vereador Renato Abirrâmia, que é atual presidente do Sindicato Médico de Nova Friburgo, também falou com os vereadores. Meus colegas aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, venho a essa tribuna, que eu já ocupei muitas vezes, com 3 mandatos nesta casa, para tratar de um assunto que eu não gostaria. É o caos da saúde em Nova Friburgo. Como médico, e agora na pandemia, nós estamos vendo, infelizmente, a condução errônea, se não falta total, como disse o nosso amigo Alexandre, de planejamento estratégico. Não existe metas, não existe nenhuma posição do governo municipal, da Secretaria Municipal de Saúde, em relação a mitigar os efeitos da pandemia, e nós já temos que falar em pós-pandemia.
porque as doenças vão estar reprisadas. Nós vamos ter aqui muitos pacientes cardiopatas, pneumopatas, portadores de câncer, sem diagnóstico. Já estamos vendo aí, vereadora Vanderleia, e sempre lutou com o Outubro Rosa. Nós estamos vendo o Outubro Rosa e não se faz mamografia. Nós tínhamos uma ginecologista que saiu ontem. A única que tinha saiu, ela foi perseguida, aliás. Aliás, esse governo é mestre em perseguir as pessoas, tentando sempre a coação, coagir os funcionários de uma maneira geral, os médicos em particular. Eu não estou aqui para defender só os médicos. O Sindicato dos Médicos defende os médicos, defende os profissionais de saúde e, sobretudo, defende a população de Nova Friburgo, que vem sendo, ao longo desse governo, principalmente desse último governo, vilipendiada, esquecida pelo poder público. O número de mortos, de óbitos aqui em Nova Friburgo, 850 até ontem. É impressionante. Nós estamos entre os 15 maiores óbitos em 15 no estado do Rio. E 114 nos 500, mais de 5.500 municípios do Brasil. É uma vergonha para Nova Friburgo. O que significa isso? Planejamento mal feito, não existe nenhum controle, o governo municipal deixa aleatoriamente as pessoas tomarem as decisões, inclusive nos planos de saúde, né? Porque a obrigação da Secretaria de Saúde é gerenciar a saúde como um todo, nos planos de saúde, inclusive. A fiscalização é da Secretaria de Saúde. E por que estão essas mortes todas em Friburgo? Por quê? Porque está faltando insumos, está faltando medicamentos básicos, essenciais, está faltando, como eu disse antes, planejamento. O Alexandre falou uma coisa certa, o Conselho Municipal de Saúde praticamente não está funcionando mais. Os conselhos são a participação popular na gerência, definição e fiscalização. É imprescindível o conselho funcionante. Não se pode admitir o SUS sem conselho. E o sindicato não pode tomar essa decisão de, na forma da justiça, vai sustar o pagamento de Nova Friburgo e vai prejudicar a população toda. Então, nós somos conscientes disso. Então, é preciso que a Câmara, né, com a sua força fiscalizatória, procure o governo municipal, o executivo, para que o Conselho volte a funcionar na sua plenitude. Nós não podemos ficar sem Conselho Municipal de Saúde. Quando se fala, e eu sempre falei aqui nessa Câmara, em relação ao hospital. Tudo é hospital, porque o hospital é hospital. O hospital nunca funcionará bem se nós não tivermos o serviço de ambulatório funcionando adequadamente. Ambulatório de uma maneira geral, as policlínicas, as unidades de saúde da família, que é o estratégia de saúde que eu trouxe para Friburgo quando fui secretário, as unidades básicas de saúde. Nós temos uma estrutura física impressionante. Só que não tem médicos, só que não tem funcionários. Agora mesmo, os médicos do Hospital Raul Sertã denunciaram que tem dias que não tem fisioterapeuta no CT. Isso é inaceitável, inaceitável. Aí por que morre? É por causa disso. Nós estamos vendo, e eu acompanho os pacientes com Covid desde o começo, nesses 2 últimos meses, graças a Deus, eu não precisei internar ninguém. Todos evoluíram bem, porque todos estão vacinados. Só que nós vimos aí ontem, o Emílio Ribas de São Paulo, 95% que estão morrendo, estão internados lá, não tomaram a vacina. Aqui, no Rio, o Hospital Gazola, que é referência do Estado no tratamento da Covid, 94, tanto por cento, 95, um número redondo, de pacientes que estão lá, não tomaram a vacina. E aqui, o que está acontecendo? Eu fiz uma análise,
pacientes com as 2 doses, com imunização completa, estão morrendo, uma proporção muito maior do que deveria. Então, a minha revolta é muito grande, porque morte é irreversível. Sofrimento das famílias, sofrimento dos pacientes. E eu vejo o governo completamente omisso. Não consegue gerenciar de uma maneira aceitável, mínima. Eu nunca vi. E olha que eu fui secretário de saúde 2 vezes, eu fui chefe do Serviço de Medicina Social do INAMP, eu fui chefe da Clínica Médica do Raul Sertão, na época nós tínhamos um centro de estudo funcionante. Eu nunca vi uma situação como esta. A pior... mas foi a pandemia, não é só a pandemia. E agora vai vir a pós-pandemia. Como é que nós vamos fazer sem médico no ambulatório? Nós não temos cardiologista suficiente, nós não temos psiquiatra, eles querem fechar Santa Lúcia. Estão com aquilo na cabeça, vamos fechar Santa Lúcia. E assistência psiquiátrica? Como é que é a assistência psiquiátrica? Quantos psiquiatras nós temos? Quantos psicólogos nós temos? Quantos cardiologistas nós temos? Infelizmente, eu vim aqui para a minha solidariedade aos meus colegas que trabalham no Hospital Raul Sertão, os profissionais de saúde que têm sido, inclusive, perseguidos de uma forma vergonhosa, e o sindicato já protestou várias vezes. Nós não aceitamos assédio moral, não vamos aceitar e vamos até o final. Ao fim, o presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, o vereador Wellington Moreira, se manifestou sobre o atual momento da saúde pública no município. Eu estou na vida pública. Eu fiz dia 1º de junho, 30 anos na vida pública. Sempre militei na área da saúde, tanto é que minha bandeira é saúde em primeiro lugar. Ouvi aqui relato de médico que está há 30 anos e 30 anos vendo a saúde no fundo do poço, em situação muito difícil. Fui visitar o hospital, vou fazer uma fiscalização, e lá estive com alguns vereadores, e comigo eu não estou aqui para acobertar o executivo, não estou aqui para falar mentiras, simplesmente para falar a verdade. Falta médico no hospital? Sim. Falta EPIs? Sim. Mas o momento não é de demissão e nem de degolar ninguém. O momento é de união, o momento é de diálogo. Fui ao hospital com vereadores, não tem como eu falar mentira aqui, primeiro que na minha vida eu não vivo de mentira, quem me conhece sabe que sempre militei e sempre falei a verdade. Fui ao hospital, perguntei a várias pessoas, inclusive que eu conheço e tenho relacionamento. Vocês estão sendo assediadas? Não, não foi eu quem falou. Eu estou aqui para falar a verdade. A verdade. Fui à farmácia? Sim. Vi desabastecimento? Não. Pelo contrário, sempre fiscalizei, e aqui teve um vereador que mostrou a farmácia toda desabastecida, até na época que o Johnny foi. Então, eu quero colocar para as pessoas que tinha-se um abastecimento de até 60%, 70%. Faltava remédio de alta complexidade? Naquele momento, o farmacêutico, as pessoas que estavam ali, falaram que não. Perguntei também, vocês estão sendo assediados pelos funcionários que ali estavam? Não. Quer que eu suba a tribuna para falar mentira? Não. Não vou fazer isso. Acho que tem sim que, para desafogar o hospital, que as unidades de saúde funcionem 100%. Vou além. Informatizar a saúde? Sim. Ajudará? Sim. Vai moralizar a saúde? Sim. Porque não haverá desculpa se falta ou não. Não haverá o principal, que é a corrupção. Fiz aqui, convidei, estou convocando aqui, eu, Maiara e professor André, para que aqui esteja no dia 21 o vereador, licenciado e hoje fazendo parte da Secretaria de Governo, Marcinho. Também quero que esteja aqui a procuradora e também quero que esteja aqui a secretária Nicole.
Primeiro, por direito de resposta. E segundo, por denúncia grave que foi feita. A Procuradoria da Prefeitura estava boicotando, segurando as licitações. Política se faz com P maiúsculo. Toda ação inconsequente tem uma reação desastrosa. Desastrosa. E eu não estou aqui para defender, primeiro, que pelo menos como presidente, há uma independência entre os poderes, mas também há um respeito e harmonia. Fiz 2.500 denúncias, eu e mais 4 vereadores que estiveram aqui na gestão passada. Denúncias! Denúncias! Eu acho que a denúncia não é só de vereador, é de quem está falando que está sendo ameaçado. Morreram pessoas por falta de remédio, denuncia. Está sendo ameaçado, denuncia. Ué, então eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Morreram pessoas por falta de remédio? Vamos denunciar. Ué, só vereador que denuncia? Não. Palavras, palavras. O vento leva. Denúncias vão ser feitas aos ministérios públicos e ali eles vão investigar e tomar as atitudes. Agora, chegar, foi falado, está faltando remédio, pessoas estão morrendo. Peguei e vi, né, que teve vereadores que foram até lá, fizeram vídeo e foram embora, mas não viram se tinha ou não remédio na farmácia. Injustiça, não. Não sou base de governo. Simplesmente sou justo e verdadeiro. É triste aqui falar, falta remédio e tem assédio. Ué, então vamos entrar dentro do hospital e perguntar, igual eu fiz às pessoas. Cadê? Não foi feito. Remédio, faltava, estava desabastecido. Não, eu nunca vi naquela farmácia perto do refeitório tanto remédio. Fala que é mentira minha, fala que é mentira. Se quiser, fale hoje, qualquer vereador, tem aqui os médicos, fala que é mentira. Eu chamo, a Vossa Excelência viu, não vou falar o nome para não dar direito de resposta, e eu falei, olha a quantidade de remédio. O que Vossa Excelência falou? Eles podem ter trago isso aí de repente, depois que surgiu essa situação. Ali eu vi remédio, sim. Político não pode ter medo. Não pode. Se tiver medo, não entra na vida pública. Político não pode ser oportunista, sensacionalista. Não. Para de sensacionalismo e de mentira. Porque senão eu vou começar a dar o nome de quem foi realmente ao hospital e olhou a farmácia e perguntou se tinha ou não. Se ela estava sendo, se sentindo ameaçada. Eu não ouvi isso, Isaac. Eu tenho que falar a verdade. Está faltando médico? Sim, falo. Remédio de alta complexidade? Sim. Está faltando EPI? Sim. E mandei até tirar foto que faltava EPI. O restante estava lá. Está lá, eu fui chamado. Não foi eu que armei. Eu fui chamado, vamos lá agora, vereador. Então vamos todos. Mas eu tenho que falar o que eu vi. Não estou aqui defendendo o governo. Não estou. Tanto é que eu falo que o governo é totalmente... Os poderes são totalmente independentes. Mas aqui, ficar subindo a tribuna, falando que só tem 3 vereadores? Ué, que negócio é esse? Então tem gente mentindo. Porque eu fui na farmácia e tinha remédio, sim. Chega de covardia. Se está faltando remédio, se está faltando EPI, mas naquele momento eu fui lá e vou falar a verdade. Tinha, sim. E agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. No final das 2 sessões, a nossa equipe de reportagem conversou com alguns parlamentares.
O vereador Cláudio Leandro, do PL, falou sobre um projeto que ele vem desenvolvendo junto à Secretaria de Esporte do município. Esse projeto do futsal ele foi criado com a parceria com o governo, né, com a prefeitura. Eles viram o potencial que o bairro tem de juventude, de jovens, né, juntamente pelo trabalho que eu desenvolvo lá há 31 anos. Esse trabalho já se arrasta ao longo dos anos. E Varginha, Catarcione, Nova Suíça, Ponte da Saudade, são bairros vizinhos. E ele consegue manter uma demanda de jovens, de crianças muito grande ali. E a prefeitura percebeu essa demanda e justamente levou esse projeto para lá. Fico muito agradecido. E esse projeto ele pega crianças de 7 anos de idade até 15 anos. Hoje mesmo eu estive lá na prefeitura juntamente com o João, já falando para ele sobre que esse projeto, se a gente tivesse uma limitação maior de idade, atenderia muito mais crianças, mas está sendo um sucesso. Que o objetivo é inserir a criança no esporte e justamente levar para eles que o esporte, quem está dentro do esporte não desvia para outro caminho. A gente sabe, né, das drogas. Ele tem o sonho dele de ser um atleta, de ser um jogador de futebol. Ele consegue desvencilhar das drogas através disso daí. E nosso convívio do dia a dia, a gente vai levando a nossa experiência, vai levando para ele o nosso convívio, o nosso carinho e mostrar para ele que é através do esporte que ele consegue a competitividade para a vida, ele consegue se socializar, né, com os amigos, e isso daí dá uma bagagem a ele para a vida, né? E outros projetos estão vindo também, eu fico muito feliz, como eu disse ali na minha fala, a gente está iniciando um projeto de vôlei feminino, justamente para inserir também as meninas no esporte, apesar que também nós temos muita menina na escolinha também de futsal e de futebol. Na próxima semana também estaremos também com um projeto de capoeira, isso aí para abrir um leque para as crianças, né? Porque já estão formando umas brincadeiras para basquete. Isso daí é importante porque várias crianças que não gostam de futebol, ela pode seguir outros caminhos e é através do esporte que a gente vai direcionar essas crianças. O vereador Dirceu Tardem, do PSB, falou sobre algumas obras de melhoria que vêm sendo realizadas na área rural da cidade. Desde o início do meu mandato, né, a gente tem focado muito nessa questão da acessibilidade na área rural. Os produtores eles têm muita dificuldade, né, de escoar a produção devido à questão das estradas de chão, da grande quantidade de estrada de chão que a gente ainda tem hoje. Desde o início a gente vem falando, vem cobrando, e hoje, assim, apesar, né, de todas as dificuldades que a gente vê que as secretarias enfrentam, que a subprefeitura enfrenta, a gente já vê alguns avanços, né? As estradas estão sendo melhores cuidadas, estão fazendo um trabalho de excelência na estrada de Floresta Mendes, que é uma estrada que encurta bastante o nosso trajeto até aqui o centro da cidade, fazendo limpeza de canaleta, de bueiro. Na comunidade de Santa Cruz, né, já tivemos a oportunidade de receber um trecho de asfalto, de asfaltamento, que foi um sonho para a comunidade, né? Eu acho que a gente precisa agradecer muito ao governo por estar dando esse olhar especializado à área rural. A gente sabe que vamos enfrentar problemas devido às chuvas, né? As estradas rurais de chão, quando chove, a gente enfrenta problema, mas a gente, se Deus quiser, vai contar aí com o apoio do Executivo nessa melhoria. E a gente, né, acredita que para realmente resolver o trabalho seria um plano de asfaltamento das estradas rurais, né? Eu acho que esse é o caminho de planejar para que cada ano, né, desse mandato, né, desse trabalho que a gente vem cobrando, né, a prefeitura se organize para estar asfaltando um trecho, porque quanto mais a gente conseguir levar a pavimentação na área rural, mais dignidade a gente vai dar aos produtores e com certeza a gente vai diminuir a quantidade de estrada de chão para ser cuidada. Recentemente começou a chegar aqui na cidade, né, a patrulha mecanizada foi adquirida junto ao deputado Jair Bittencourt pelo vereador Joelson do Pote. Em que essa patrulha mecânica também pode ajudar os produtores rurais aqui da nossa cidade? Então, a gente parabeniza até o vereador Joelson, né, por esse feito, por estar trabalhando aí pela área rural. Eu acho que vai colaborar muito, né, porque o município tem esse déficit de equipamento, de maquinário, então ele vai estar podendo colaborar aí com todo o município na área rural com
com essa patrulha que ele conseguiu. Então já parabenizo o vereador, né, e espero que seja feito um excelente trabalho. E assim chegamos ao fim do nosso programa de hoje. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho. E até a próxima segunda-feira aqui na TV Câmara com mais um programa inédito. Até lá!